Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 29, versos 8 a 11. Assim diz a palavra do Senhor: Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Os ensinamentos de Deus podem fazer diferença na sociedade. Embora devemos também afirmar que o reino de Deus não é desse mundo. Porém, se a sociedade der ouvidos aos seus ensinos, vão descobrir que os violentos odeiam a honestidade, pois a honestidade é a luz de Deus brilhando sobre as trevas e expondo a tolice dos insensatos. Por isso, os violentos procuram matar a integridade em nome de uma suposta liberdade. No verso 8 que lemos, está escrito: Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Os escarnecedores, zombadores ou insensatos incendeiam, inflamam uma cidade, colocam em desordem e perturbação. Depois ficam olhando com sarcasmo para ver o que acontece. Porém, a presença de homens sábios, no entanto, desvia da cidade a ira, trazendo ordem e direção. O que nós estamos vendo nos últimos dias são os zombadores ou escarnecedores agitando a cidade, um país em nome de uma democracia que na verdade é uma demoniocracia, pois os agitadores não trazem ordem, pois princípios morais cada vez mais estão sendo abandonados e com isso Deus se afasta de uma nação que escolhe a decadência moral e corrupta ao invés da verdade. Felizmente, ainda há sábios que apaziguam ou literalmente, é como desviar das narinas de Deus, da cidade. Porque essa expressão metafórica é para dizer que a ira de Deus é desviada por causa dos sábios que ainda restam. Lembrando que sabedoria é a prática do conhecimento. E o conhecimento que nos liberta está em Deus e não em ideias ou discursos humanos. A cena no verso 9 que diz: Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Conforme a terminologia demonstra, é uma ação legal ou debate. O tolo tenta encobrir seu caso, ficando furioso quando ouve a verdade. E como um animal enraivecido,
perde o controle. A palavra hebraica para tolo nesse momento aqui, ou insensato, nesse trecho, é evil, que traz a ideia de alguém que despreza a sabedoria e fica zombando quando é culpado. Bom, o verso 10 reforça ainda mais a loucura dos insensatos, dizendo: os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O mal está sempre procurando uma brecha para destruir o íntegro ou aquilo que é correto e vai contra os seus interesses pessoais. As tramas são feitas em oculto e quando menos se esperam, eles apresentam a sua falsidade. O objetivo é claro: expressar o ódio e, se possível, tirá-los do meio do caminho. Tirar o homem íntegro, tirar o homem honesto, ou a integridade, ou a honestidade. A expressão homens violentos, nesse trecho, literalmente são homens que sentem prazer em derramar sangue inocente, pois a integridade é a luz de Deus brilhando sobre as trevas e expondo a tolice dos violentos e imorais. Por isso, procuram matar a integridade em nome de uma suposta liberdade, onde Deus é completamente excluído. Devemos lembrar nesse momento o que Jesus disse em certa ocasião, em Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mantenha o seu caráter íntegro em atividade, pois aqueles que mantêm um discurso de que devemos deixar de lado o discurso do ódio, são exatamente essas pessoas que odeiam a verdade de Deus e querem eliminar as boas tradições e os bons princípios que regem uma sociedade sadia. Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. No verso 11 que diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O insensato deixa a sua ira expandir, crescer, enquanto o sábio a reprime. Ou seja, o sábio não é dominado pela ira, mas a controla. Aqui fica claro o desafio para todos os que amam a verdade de Deus e não a trocam por nada, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Foi assim com Jesus, será com todos aqueles que amam a verdade de Deus. Cuidemos para não inverter nossos valores com o fim de angariar recursos, fazendo alianças com o mal. Devemos sempre lembrar que a direção de Deus vem de sua palavra e não de discursos humanos ou políticos. E aqueles que têm um discurso democrático, na verdade, estão sendo conduzidos pelos seus próprios interesses
demoniocráticos, pois não estão sendo conduzidos por Deus, e sim pelos seus próprios desejos e propósito de destruir a verdade de Deus. A palavra de Deus nos coloca no caminho da retidão, sem jamais renunciarmos à nossa integridade. Jesus sofreu, seus discípulos também sofrerão em favor da verdade de Deus. Se cremos que Deus nos coloca no caminho certo e Ele controla esse universo, então devemos sempre lembrar também que Deus nos conduz sempre a fazer boas escolhas. A luz de Deus brilha sobre as trevas e expõe a tolice dos insensatos, que se enfurecem quando Deus é mencionado, quando a verdade de Deus é mencionada, e por isso procuram matar a integridade em nome de uma suposta liberdade. Mas não existe liberdade plena se não for através de Jesus. Pois foi Ele quem disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe e te guarde.